Videira. Jornal das 4 com Miguel Videira. Miguel, ficamos ao início da tarde a conhecer a lista de convocados para o Mundial de Futebol do próximo mês de junho. A esta hora já podemos escutar aquela que foi escolhida como música oficial da seleção portuguesa. Apresentada e dada a ouvir numa cerimónia no Auditório Carlos Paredes, em Lisboa. É lá que está o jornalista Ricardo Lopes. Ricardo, quem são os intérpretes do hino da seleção para este Mundial? Miguel, competições como o Mundial também remetem a nossa memória para algumas músicas, tanto de apoio à seleção como as oficiais das competições, e no dia que ficámos a conhecer, como diz a convocatória dos jogadores que vão representar a seleção nacional, ficamos também a conhecer aquela que será a banda sonora para esta epopeia portuguesa pelo continente americano. E Miguel, é Tuga ou nada. É este o mote que dá nome ao tema oficial de apoio à Seleção Nacional de Futebol. Samuel Mira, conhecido por Sam da Kid, rapper e produtor, assumiu o papel de selecionador nacional e convocou 4 nomes sonantes do panorama hip-hop português para debitarem as suas rimas em cima do instrumental que foi criado pelo próprio. E, como qualquer selecionador, justifica essa decisão. Uma certa cadência. Foi depois, a partir daí, que eu também chamei os artistas que acho que se enquadrariam também e que estariam em casa neste tipo de velocidade. Então, chamei o Papillon, chamei o Bispo, o Sir Scratch e o G-Sun. Bispo, G-Sun, Papillon e Sir Scratch é um quarteto do hip-hop escrito em português. Estão juntos nesta música que pretende ser motivacional e inspiradora, não só para os adeptos, mas também para os jogadores. Começamos agora aqui a escutá-la. Sam da Kid assumiu a missão de pôr os jogadores a ouvir esta faixa no balneário antes dos jogos. O ambiente remete-nos assim para as bancadas num estádio de futebol, onde o objetivo é claro, apoiar Portugal, apoiar a nossa seleção. Os autores admitiram que gostavam que esta letra se tornasse num cântico entoado pelas bancadas. Agora temos nós de esperar para ver. Dia 17 de junho é o primeiro jogo da equipa das esquinas. Até lá cabe-nos a nós ouvir e decorar este hino de apoio à seleção, que é também acompanhado de um videoclipe gravado no Estádio Nacional. Eu tive a possibilidade de vê-lo aqui em primeira mão, mas vocês também já podem ouvir, já está disponível. Ricardo Lopes acompanhou esta cerimónia no Auditório Carlos Paredes. Nelson, vamos lá aqui ouvir um bocadinho deste hino? Enquanto for a fé, conduziu pulmão. Por todos é unidade a produzir plural. É este o hino da Seleção Nacional para o Campeonato do Mundo, que começa no próximo mês de junho, a prometer ali uma vertigem pelas aulas, grande velocidade, Portugal rumo à conquista do Mundial, assim esperamos. E seguimos ainda neste jornal com esse mesmo assunto, depois do hino da seleção, que chega precisamente no dia em que o selecionador nacional divulgou a lista de convocados para esse Mundial. Uma lista de 26 jogadores, mais um que fica de reserva, o guarda-redes Ricardo Velho. No total, rumam ao lado do Atlântico 4 guarda-redes. Entre os jogadores que não eram dados como certos na convocatória estão Samu Costa, médio defensivo do Mallorca, Mateus Nunes e Gonçalo Guedes. De fora ficam João Palhinha, Rodrigo Mora, Paulinho, Mateus Fernandes e Ricardo Horta. Ora, o presidente do Braga, António Salvador, já vai criticar nas redes sociais a não inclusão de Horta, o capitão do Braga. Roberto Martínez, na conferência de imprensa que decorreu na Cidade do Futebol, respondeu: Eu tenho a capacidade de ser neutral, eu preciso de tomar decisões que são difíceis, mas já falei que é um processo, isso não é uma decisão emotiva ou intuitiva, há um processo e há uns parâmetros muito importantes onde as escolhas são profissionais e com muita responsabilidade. A resposta de Roberto Martínez às críticas do presidente do Sporting Clube de Braga, António Salvador. Nesta conferência de imprensa, Martínez rejeitou colar a palavra favorita à equipa portuguesa. Nós queremos a pressão, não há problema, mas acho que candidato provavelmente é uma melhor palavra
para descrever o momento bom que estamos a ter. Ganhamos a Liga das Nações, a Liga das Nações mais exigente de sempre, ganhar a Alemanha na Alemanha, ganhar contra a Espanha na final. Claro, o talento do nosso grupo e o espírito do nosso grupo merece que todos sonhemos, mas sonhar sim, candidato também, favorita não. O Campeonato do Mundo arranca no próximo dia 11 de junho. O primeiro jogo de Portugal é frente ao Congo no dia 17. O Chega acusa o Tribunal Constitucional de estar a fazer ativismo a favor da esquerda parlamentar. O partido dedicou o último painel das jornadas parlamentares ao tema da revisão constitucional. Esteve a ouvir juristas e constitucionalistas. Vasco Maldonado Correia, entre os especialistas ouvidos, 3, fica a certeza que se os juízes do Palácio Raton servem de força de bloqueio, a única solução é mudar a lei fundamental. Ao segundo dia de jornadas parlamentares, o Chega convidou juristas e constitucionalistas para debater a revisão constitucional, com a deputada Cristina Rodrigues a declarar: a esquerda perdeu a maioria na Assembleia da República, mas continua a ter a maioria no Tribunal Constitucional. Jorge Bacelar Gouveia deixa críticas ao Tribunal Constitucional por ter chumbado a pena acessória da perda de nacionalidade. É inadmissível que, se a Constituição diz que pode haver perda de nacionalidade, não haja uma maneira qualquer de pôr a funcionar a perda de nacionalidade, que é, na verdade, aquilo que tem vindo a acontecer com as decisões do Tribunal Constitucional. E, se assim é, esse assunto tem que ser resolvido. Como o Tribunal Constitucional não o deixa resolver, tem que ser a própria Constituição, alterando-se o seu texto, a resolver o assunto. Bacelar Gouveia quer alargar a discussão da revisão constitucional a todos os cidadãos. É preciso dar agora um passo decisivo, que é haver também referentes sobre a própria alteração da Constituição. E eu acho que uma Constituição deve ser referendada nas suas alterações, pelo menos nas suas alterações fundamentais. Já João Pedro Marchante quer limitar os poderes dos juízes do Palácio Raton. O que se está a criticar é que o Tribunal Constitucional fiscalize as leis da Assembleia da República, decretos-leis e outros atos normativos à luz de normas jurídicas criadas pelo Tribunal Constitucional. Numa intervenção com vários elogios ao progresso do país no período do Estado Novo, o jurista gaba a coragem de André Ventura. É para elogiar a obra que tem feito de serviço ao país ao desdiabolizar a direita, ao desdiabolizar o conservadorismo, ao desdiabolizar, inclusive, o Estado Novo. É preciso muita coragem, é preciso correr muitos riscos. Também convidado, Carlos Blanco de Moraes defende que os referendos devem passar a ser vinculativos se votados por 40% do eleitorado, que uma petição assinada por 500 mil de cidadãos entregue diretamente ao chefe de Estado passa a desencadear um processo de referendo sem passar pelo Parlamento, assume que seria uma pena que a direita não aproveitasse uma maioria histórica para mudar a lei fundamental. Vasco Maldonado Correia a acompanhar o segundo dia de jornadas parlamentares do Chega em Viseu. No encerramento desta iniciativa do partido, o líder parlamentar do Chega pede ao PSD que decida o que fazer em relação à revisão constitucional. É isso que diz Pedro Pinto? Só existe um caminho. E o PSD vai ter mesmo de se definir. O PSD vai ter que dizer: vai acompanhar ou não o Chega na revisão constitucional? É isto que espero que seja dito nos próximos tempos. Nós estamos disponíveis para trabalhar como sempre estivemos. Temos sido um fator de estabilidade em Portugal e deste governo. É isso que diz Pedro Pinto, que desafia o PSD a dizer, e particularmente o Primeiro-Ministro e Presidente Social-Democrata Luís Montenegro, a dizer o que pretendem fazer em relação ao processo de revisão constitucional. O antigo chefe de Estado e de Governo, Cavaco Silva, foi hoje distinguido com a recém-criada Ordem Europeia do Mérito. Numa cerimónia que decorreu no Parlamento Europeu em Estrasburgo, uma distinção que visa reconhecer aqueles que contribuem para a integração europeia e para a promoção dos valores europeus vertidos nos diferentes tratados. Um momento de satisfação para Cavaco Silva. É um dia muito particular para mim. Recebi a Ordem do Mérito Europeu e completam-se, precisamente hoje, 41 anos da minha eleição na Figueira da Foz para presidente do Partido Social Democrata. Mas hoje eu estou aqui em razão daquilo que tenho dito, daquilo que disse e do muito que escrevi ao longo da minha vida sobre o processo de integração
europeia. Aníbal Cavaco Silva, em declarações à margem desta cerimónia, foram captadas pelo enviado especial do Observador, Rui Pedro Antunes, que acompanhou esta distinção, a atribuição da Ordem Europeia do Mérito ao antigo chefe de Estado e de Governo, Aníbal Cavaco Silva. Vamos ainda a outras notícias que estão em destaque a esta hora. Donald Trump afirma que os Estados Unidos podem vir a atacar outra vez o Irão. Em declarações aos jornalistas na Casa Branca, há instantes, o presidente norte-americano admitiu a possibilidade de novos ataques. Diz que o Irão está a implorar para que se chegue a um entendimento. Revela também aos jornalistas que uma hora antes de cancelar os ataques, a ofensiva militar programada para hoje, ponderou seriamente se avançava ou não. Afirma que os navios de guerra norte-americanos estavam carregados com mísseis e prontos para lançar esta nova ofensiva militar. A Galp estima que o abastecimento de combustível de aviação na base das Lajes seja normalizado até sábado, isto depois da retirada de um lote de jet fuel que não cumpria os critérios de qualidade. Segundo a empresa, o combustível saiu certificado, a refinaria em Sines, mas ocorreu uma falha durante o processo de descarga. A Galp assegura, no entanto, a reposição do combustível até sábado. O Ministro da Defesa disse já que o abastecimento de aviões militares não foi afetado. A situação motivou pedidos de esclarecimento por parte do Bloco de Esquerda. O Primeiro-Ministro vai amanhã a Andorra, vai marcar presença na inauguração do novo Consulado-Geral de Portugal. Luís Montenegro reúne ainda com o chefe do Executivo do Principado, Rafael Espot Zamora. Esta é uma visita que estava prevista para o passado dia 29 de janeiro, foi cancelada por causa da tempestade Christine. No ténis, o português Jaime Faria venceu o antigo número 3 mundial, Grigor Dimitrov, na primeira ronda da fase de qualificação para o torneio da terra batida de Roland Garros. Neste segundo grande slam da temporada, Jaime Faria venceu por 2-7-1 pelos parciais de 3-6, 7-6 e 7-6. Dimitrov ocupa atualmente o lugar 170 do ranking mundial, mas já foi um dos melhores tenistas, acumulou 9 títulos no circuito principal. Para além de Jaime Faria, entram hoje ainda em campo Henrique Rocha e Francisca Jorge nesta primeira ronda de qualificação para o quadro principal do torneio de Roland Garros. Em Itália está na estrada a 10ª etapa do Giro, é um contrarrelógio de 42 km a ligar Viareggio e a Vila de Massa. O camisola cor-de-rosa, Afonso Eulálio, já está na estrada, foi o último de resto a sair para a estrada, é líder da classificação geral. O português de 24 anos partiu para esta tirada com uma vantagem de 2 minutos e 24 segundos para o segundo classificado, um dos grandes, se não o principal favorito à vitória final nesta edição do Giro, o dinamarquês Jonas Vingegaard, que se não terminou deverá estar prestes a terminar, a cruzar a linha de meta, a terminar este contra-relógio, e o português Afonso Eulálio, olha aqui para as imagens da Eurosport, precisamente mostram o corredor português que segue ali inclinado na sua bicicleta e está a cerca de 8 km, não era? Está a cerca de 8 km, há pouco num parcial tinha uma desvantagem de 1 minuto e pouco para Vingegaard, pode ser que consiga manter a camisola rosa. Sim, partindo desse pressuposto que o português partiu para esta tirada com uma vantagem de 2 minutos e 24 segundos para Jonas Vingegaard. Aqui lhe daremos conta do desfecho desta tirada ao longo da tarde na Rádio Observador.